Essa semana eu postei um vídeo no short sobre o colágeno, explicando o mecanismo e falando que ele não funciona para a pele. Choveu comentários de todos os tipos perguntando qual tipo serve e como é que é essa história direito. Então, como é um assunto um pouco maior e não cabe em um vídeo de 1 minuto, eu vim trazer nesse vídeo tudo sobre o colágeno para vocês. Então, eu vou explicar todos os tipos e o que é o colágeno. Então, assista esse vídeo até o final para não ficar com nenhuma dúvida e já deixa seu like. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Nicole e sou farmacêutica e especialista em farmacologia. Estou há mais de 7 anos estudando sobre os medicamentos e eu vim trazer todo o meu conhecimento aqui para vocês. Vamos lá? O que é o colágeno e quais são os tipos? O colágeno é uma proteína fibrosa que é encontrada no reino animal. Ela é composta por aminoácidos que unidos formam peptídeos e a ligação desses peptídeos formam a proteína. A molécula do colágeno pode possuir uma forma de tripla hélice, como se fosse uma trança, que confere a ela as características de resistência e elasticidade. Mas também pode possuir o formato helicoidal, que é aquele bem parecido com o nosso DNA. Estima-se que existem mais de 20 tipos de colágeno, que vão se diferenciar em sua forma estrutural, como acabei de mencionar, e também na quantidade dos aminoácidos presentes nessa molécula. Os mais abundantes são o tipo 1 e o tipo 2. Eles são encontrados nos ossos, nos tendões, na cartilagem, na córnea e também na pele. Essas moléculas são sintetizadas no nosso corpo e essa síntese começa dentro da célula e termina fora da célula. As células que são responsáveis pela síntese do colágeno são os condroblastos, os fibroblastos, os osteoblastos e também as células epiteliais. O colágeno exógeno, que é aquele que é o suplemento que a gente encontra nas farmácias, ele é obtido através de processos físico-químicos, utilizando temperatura e alguns tipos de enzima, utilizando cartilagens, pele, ossos e tendões de bovinos, galinhas, porcos e peixe. Como curiosidade, vale ressaltar isso que eu acabei de dizer. Ele é encontrado no reino animal. Não existe colágeno de origem vegetal. Então, quando você vê por aí uma marca de colágeno vendendo suplemento vegano, isso não existe, pessoal. Ele é encontrado somente no reino animal. Então, quais as diferenças do colágeno tipo 1 e tipo 2 que a gente encontra na farmácia? O que diferencia o colágeno tipo 1 e tipo 2, como eu mencionei anteriormente, é sua forma estrutural e onde ele é encontrado. Então, eles vão, através daqueles processos que eu falei, vão isolar o colágeno tipo 1, que é encontrado ali, né, mais na pele, nos tendões, na córnea, nos dentes. E o tipo 2, que além de ser encontrado na córnea, é encontrado nas articulações. Então, eles fazem um isolamento desse tipo de colágeno, né, para disponibilizar ali na forma de suplemento. E o colágeno hidrolisado, que tanto falam, seja do tipo 1 e tipo 2. Pessoal, o colágeno hidrolisado nada mais é o colágeno que passou por um processo de quebra dessa molécula. Lembram que eu expliquei para vocês? Que os aminoácidos formam os peptídeos e o conjunto dos peptídeos forma a proteína. Então, vai haver uma quebra dessa proteína, da forma final, né, do colágeno, que é a proteína, e vai transformar ela em pequenas frações de peptídeos, que serão absorvidos de forma mais fácil. Então, imaginem como se o colágeno fosse um quebra-cabeças e esse colágeno hidrolisado fosse esse quebra-cabeças desmontado. Então, vai ser ali oferecido as peças desse quebra-cabeça. Para, mas eu entendi o que é o colágeno tipo 1, tipo 2 e hidrolisado. Mas e o colágeno peptidã? O colágeno peptidã nada mais é do que o colágeno hidrolisado, que eu acabei de explicar, do tipo 2. É que o colágeno peptidã, ele é uma marca de colágeno, né? Então tem a questão de publicidade e marketing envolvido, mas ele não se diferencia, ele é um colágeno hidrolisado, ou seja, quebrado, como eu expliquei anteriormente. Mas e o colágeno verisol? O verisol também é uma marca de colágeno hidrolisado do tipo 1. A proposta desse tipo de colágeno, verisol, é fornecer os peptídeos bioativos. Seria aquela quebra da proteína, os peptídeos, e isolar os peptídeos que são chamados de bioativos. Na teoria, esses peptídeos bioativos seriam específicos para a pele. Então, digamos que eles dizem que ao você absorver, ele iria diretamente para a pele. Mas, Farm, então qual é o melhor tipo de colágeno para cada coisa? Então, o colágeno tipo 1, por ele ser encontrado na pele também, ele tem uma indicação para a pele. O colágeno tipo 2, por ser encontrado em maior proporção
percussão nas articulações, ele é indicado para esses fins, para pessoas que possuem doenças das articulações. Mas, depois que eu expliquei tudo isso, será que funciona mesmo? Então, vamos entrar no tópico que gera intrigas. Pessoal, existem diversas teorias sobre os mecanismos de ação do colágeno, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Eu vou trazer aqui uma visão geral sobre todas essas teorias, esses mecanismos, e no fim eu direi a minha conclusão, a minha opinião profissional sobre esse assunto e essas indicações e o mecanismo. E eu faço isso porque quando eu fiz o short, veio pessoas explicando que não era aquele mecanismo, era um mecanismo diferente. Sendo que, na verdade, o mecanismo que eu expliquei no vídeo era o nosso mecanismo bioquímico normal do nosso corpo, que eu vou falar novamente aqui. Então, eu vou trazer uma visão geral de todos esses mecanismos que eu encontrei, que eles falaram também, e direi a minha opinião profissional sobre esse assunto. Porque hoje não existem estudos robustos de qualidade comprovando esses mecanismos, esses efeitos da suplementação do colágeno. Os existentes ou possuem conflitos de interesse, porque é feitos pela própria indústria, o próprio fabricante do produto, que quer estimular a venda desse produto, ou revisões de artigos que faltam uma abordagem melhor, falta uma metodologia melhor. Então, esses artigos são muito limitados em relação à sua qualidade. E na farmacologia baseada em evidências, nós utilizamos a nossa base de conhecimento, que já é estruturada sobre a fisiologia e também sobre comprovação científica. Para ser aceito, então, uma proposta sobre o mecanismo de ação, é assim que o colágeno funciona, é desse jeito também que funciona, seja imunológico, seja não, ele tem que ter tido estudos padronizados, estudos robustos, em quantidade e qualidade, também de ótima origem, né? Então não tendo conflito de interesse envolvido. Dito isso, vamos lá. Primeiramente, indo para a nossa base, que é a bioquímica. Como eu disse anteriormente, o colágeno é uma proteína e no nosso intestino nós temos enzimas que degradam esse colágeno, que são as chamadas colagenases. E no intestino, as colagenases irão quebrar essas ligações peptídicas. Lembra que eu mostrei para vocês nas outras duas imagens? Então, irão quebrar essas ligações para facilitar a sua absorção. Então, é como se nosso intestino ele desmontasse esse quebra-cabeça para a gente conseguir absorver as peças do colágeno. E depois de absorvido, esses pedaços, essas peças, vão ser utilizadas em funções do nosso corpo. Como eu expliquei antes, o colágeno tipo 1, além da pele, é encontrado na córnea, nos tendões, nos ossos, nos dentes. Então, não é exclusivamente na pele. Então, não tem como a gente garantir que ele vai diretamente para a pele. E depois de desmontado, nosso corpo não monta novamente esse quebra-cabeça. Lembra que eu expliquei anteriormente como é a síntese do colágeno no nosso corpo? Que ele é feito primeiro dentro da célula e depois finalizado fora da célula? Então, nosso corpo ele não junta essas peças depois para montar o colágeno, porque ele precisa ser sintetizado no nosso corpo. Uma das referências para mim na minha profissão é o professor Tiago de Mello. Ele já tem um pós-doutorado e ele é muito inteligente. Ele disse em um dos seus posts o seguinte: o nosso corpo não brinca de Lego. Então é basicamente isso que eu falei e eu concordo com essa frase dele. Porque o nosso corpo não vai entender que é para montar esse quebra-cabeça de novo depois de absorvido. Então agora vamos aos mecanismos teóricos que alguns defendem, que eu vou trazer aqui para vocês também conhecerem. O primeiro deles seria uma saturação de colágeno. Que eles entendem que à medida que vai suplementando esse colágeno, o nosso corpo vai entender que precisa produzir mais esse colágeno. Então, seria uma forma de uma estimulação imunológica. A partir desse conceito de estimulação imunológica, a segunda teoria seria que as moléculas de colágeno, que não são hidrolisadas, que são inteiras, teriam uma parte que teria um chamado epítopo. Seria o quê? Uma parte dessa molécula se ligaria algumas células de defesa no nosso intestino, fazendo com que essas células de defesa emitam sinais para reduzir a dor e inflamação, no caso do colágeno do tipo 2. E o terceiro é que a gente, ao absorver o colágeno hidrolisado, aquele que é quebrado, esse colágeno absorvido ele iria diretamente para a articulação. Então, essa seria uma justificativa do uso do colágeno hidrolisado do tipo 2 para a articulação. O quarto mecanismo é o chamado dos peptídeos bioativos, né? Que é o que eu expliquei para vocês anteriormente do Verisol. Que esse colágeno hidrolisado do tipo 1
seria absorvido e iria diretamente para a pele. Outros acreditam que a associação do colágeno com vitaminas como, por exemplo, o zinco, ajudariam nessa produção, nessa absorção e nessa síntese do colágeno, porque essa vitamina também está ali presente em alguns dos mecanismos. Então, para concluir a nossa discussão, né, nosso conhecimento agora sobre o colágeno, o que é a minha opinião profissional? E isso eu não estou tirando das vozes da minha cabeça, gente. Estou tirando de uma base do que eu estudei, do que eu passei horas estudando, das referências, né, bioquímicas que eu li sobre bioquímicos falando sobre o assunto, farmacêuticos com um grau já de instrução maior do que o meu também, para eu tirar. Então, a minha opinião profissional, meu posicionamento é a suplementação do colágeno. Ele não funciona para a pele e nem para articulação, visto que não há comprovação científica. Não há comprovação. E a gente tem que lembrar também que até os artigos precisam ser analisados. Então, não é porque há uma publicação de um artigo dizendo que um colágeno funciona, que aquele artigo vai realmente confirmar isso. Porque, como eu falei anteriormente, para ser aceito é preciso ter vários estudos robustos e de qualidade, com uma boa metodologia, ou seja, eles têm que ter seguido um método muito bom para realmente ser comprovado. E todas as referências que eu utilizei, até mesmo os que defendem o uso do colágeno, em sua conclusão disseram que precisam ter mais estudos para poder se definir se realmente funciona ou não. Então não sou eu que estou falando, o próprio artigo de revisão disse isso. Então eu considero a suplementação de colágeno para a pele um gasto de dinheiro. Isso porque ele não tem comprovação científica que funciona e é um suplemento caro. Se você quer fazer algum procedimento na pele, Nicole, mas então o que funciona? Existem procedimentos estéticos, como por exemplo o bioestimulador de colágeno, que ele é um procedimento injetável, então ele vai atuar diretamente na pele, fazendo com que o corpo estimule a produção de colágeno, que vai levar ali um tempo também. Mas o mais importante que isso é entender que uma pele boa e saudável é reflexo do nosso estilo de vida. Então, uma alimentação saudável, a ingestão de água adequada, o uso de hidratantes, protetor solar para evitar que o sol gere danos na nossa pele. Em relação aos pacientes que têm problemas articulares, normalmente o tratamento para esses tipos de paciente é com o uso contínuo de alguns anti-inflamatórios que a longo prazo podem causar danos para o paciente. Então não há medicamentos específicos para tratar, porque muitas doenças são crônicas e congênitas. Então tem se optado pela suplementação do colágeno tipo 2, e esses estudos, viram ali que houve uma redução da dor e inflamação, porém, como eu disse, o resultado não foi totalmente conclusivo. Então não se dá para considerar uma verdade absoluta. Então, a minha opinião profissional sobre esse assunto, no caso das articulações, é procurar um educador físico, um fisioterapeuta, procurar uma indicação com seu médico também, para estar realizando atividades físicas a fim de fortalecer a musculatura e assim reduzir o peso sobre as articulações e não sobrecarregar essas articulações, que também vai reduzir muito essas dores e essas inflamações. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Comentários maldosos serão excluídos, porque aqui estou executando o meu trabalho e com excelência. Então eu tirei bases, eu tirei tempo para estudar. Enfim, se você discorda de mim, tudo bem, você é livre, você tem seu canal e você pode fazer seu vídeo apontando seu ponto de vista sobre o assunto. As pessoas vão gostar de saber também. Então não esqueçam de curtir esse vídeo, que me ajuda demais a levar esse vídeo para mais pessoas. E também não deixem de me seguir e ativar aqui as notificações para acompanharem mais conteúdo sobre assistência farmacêutica. Até a próxima!